Bem, meus irmãos, como eu falei hoje de manhã na EBD, infelizmente eu não consegui sacudir para longe de mim essa gripe esta semana. Semana passada já estava difícil, era só uma rouquidão, mas ela ficou passeando por outros sistemas, outras áreas do meu corpo e, digamos assim, que ela está um tanto quanto apaixonada, não quer ir embora de jeito nenhum. E meu pedido nesse instante é que os irmãos estejam em oração. A única coisa que nós queremos é que isso não interfira com a entrega da palavra de Deus neste momento. Queria convidar-nos também a nós deixarmos o que está acontecendo lá fora. Agora temos um encontro com alguém mais importante, com o Senhor da palavra, e que nós possamos dedicar a Ele toda a nossa atenção nesses próximos momentos aqui diante da palavra do Senhor. Voltando-se para ela, hoje nós vamos continuar, é claro, a nossa série em 1 Tessalonicenses, chegando, portanto, à nossa 18ª mensagem e, na verdade, é a terceira parte de uma mensagem contínua que começamos no domingo retrasado, seguindo o capítulo 5, do versículo 12 até o versículo 24. E nessas todas as mensagens, nessas 18 mensagens, irmãos, nós temos comprovado este tema central que eu quero convidar os irmãos a lermos a uma só voz. Vamos lá? Uma igreja madura persevera em meio às tribulações, fortalecida pela iminência da volta de Cristo. Bem, há 2 domingos, começando os conselhos finais de Paulo na sua primeira carta aos Tessalonicenses, pudemos observar que o trecho que eu mencionei, 5, 12 a 24, se constitui um mesmo contexto, deixando para nós depois terminarmos apenas os últimos versículos 25 a 28. Assim sendo, começamos a mensagem que tem ocupado esses domingos e nós vamos continuar vendo em todos eles a mesma grande ideia. É a mesma coisa de semana passada e de semana retrasada, ok? Vamos relembrá-la? Diante da certeza da esperança, a igreja madura tem um bom testemunho, mesmo debaixo das tribulações. Vamos repetir juntos agora, irmãos? Bem bonito? Diante da certeza da esperança, a igreja madura tem um bom testemunho, mesmo debaixo das tribulações. O diferencial na nossa grande ideia de quase tudo que temos visto nesta exposição é esta parte do bom testemunho. São esses conselhos rápidos que Paulo deixa nesse trecho, que tem o objetivo de ajudar esta igreja a se manter firme e dando um bom testemunho interno e externo diante das situações que ele está passando. Assim, neste sanduíche entre as tribulações que eles viviam e, ao mesmo tempo, a convicção de que uma eternidade gloriosa os aguardava, os Tessalonicenses são desafiados a responder com um bom testemunho, ou seja, uma vivência cristã hoje que reflita que não eram destruídos pelas tribulações, antes eles eram motivados pela esperança eterna. Eles não se abalavam pelo presente, mas antes eram motivados por aquilo que os aguardava e a todos nós no futuro. Começamos semana retrasada, irmão, só para fazer uma rápida recapitulação, vai ser projetado ali. Esse não é, obviamente, não são os pontos de hoje, mas de semana retrasada. Nos versículos 12 e 13, nós vimos primeiro o seguinte: a igreja madura tem uma boa postura para com seus líderes. Versículo 12 e 13, parte A. Tratamos como Paulo exorta essa igreja a ter consideração
valorizar, ter em alta estima aqueles que os lideravam no Senhor. E também como ele classifica que os líderes devem ser assim tratados, não por causa do seu cargo, mas como diz o próprio texto, por causa do seu trabalho duro, do seu trabalho dedicado. Era este o diferencial que dava a eles o direito, ou dava a essa igreja o dever de tê-los em alta estima. Em seguida, irmãos, também na semana retrasada, agora no finalzinho do verso 13, nós vimos em segundo lugar o seguinte: a igreja madura busca viver em harmonia. Aprendemos que o Senhor dá à sua igreja, a nós, este meio ambiente de paz, esta casa da paz, e cabe a cada um de nós preservar e fazer a manutenção desta paz, obviamente, em nossos relacionamentos. Isso fica claro na expressão uns aos outros que está no texto. Sendo nós, irmãos, seres humanos caídos, e os recursos dados pelo Senhor, caídos e pecadores, os conflitos são inevitáveis. Vamos pisar nos calos uns dos outros, eventualmente. Porém, temos a ordem dada pelo Senhor, mas temos também os recursos para buscar a paz e restaurar e proteger esses relacionamentos, certo? Bem, e aí uma semana depois, domingo passado, nós continuamos e no terceiro ponto nós vimos o seguinte: a igreja madura cuida dos irmãos em suas deficiências espirituais. Versículo 14. Paulo exorta os irmãos que não deixem alguns grupos problemáticos sem a devida atenção, sem o devido cuidado, até mesmo confrontação. Eles precisavam de advertências aos ociosos, conforto aos desanimados e auxílio aos fracos. Tudo em um ambiente de paciência, diante dos desafios que pessoas assim muitas vezes podem apresentar. O fato é que muitas vezes nós somos aqueles que ajudam, mas em outras situações nós podemos nos tornar aqueles que precisam ser ajudados. Então é importante entendermos nosso papel de uma forma ou de outra. Também na semana passada, em quarto lugar, nós vimos que a igreja madura protege os relacionamentos com bondade em lugar de retribuição ou retaliação, se você preferir. Versículo 15. As deficiências dos irmãos precisam ser encaradas com paciência e com bondade, e não com retaliação ou com retribuição, isto é, o bem em troca do mal, e não o mal pelo mal. Essas quatro partes, irmãos, que vimos até agora, são algumas evidências em uma igreja madura que, diante da certeza da esperança, busca viver um bom testemunho. E o texto vai continuar porque Paulo ainda tem mais conselhos para nós, e hoje nós vamos tentar condensar no tempo que temos outros 3 conselhos que Paulo nos traz no texto que começamos a ler há 2 semanas, e hoje eu quero convidar-nos a lermos mais uma vez, ok? Vamos lá, irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, certo? Versículo 12, aquela referência ali embaixo, você me perdoe, está errado. 12 a 24, ok? 12 a 24. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 ao versículo 24. Vamos lá, irmãos, a uma só voz? Agora, lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre. Orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso.
Diante da certeza da esperança, a igreja madura tem um bom testemunho, mesmo debaixo das tribulações. Nos versos anteriores, irmãos, nós vimos instruções de um bom testemunho que podem ser bastante desafiadoras. Uma boa postura para com os líderes da igreja, viver em harmonia com os irmãos, ajudá-los também em suas deficiências espirituais e não reagir mal quando não for bem recebido. Certamente, Paulo não nos traz tarefas fáceis, do versículo 12 até o versículo 15, que vimos nos últimos 2 domingos. Então, como encarar isso? É preciso recursos para enfrentar esses desafios. E é com 3 desses recursos que Paulo segue no nosso texto. Eu creio que ele escreveu, e lembra, não tem backspace, não tem delete, para você voltar e apagar, não tem branquinho. Ele foi escrevendo debaixo da inspiração do Espírito e compreendeu que ele precisava agora dizer: eis aqui como vocês vão fazer isso. Eis aqui de onde vocês vão tirar o poder, a força para fazer isso que eu acabei de lhes dar como um bom testemunho, como uma boa forma de se portarem como igreja. E em todos esses 3, Paulo coloca um advérbio ou uma expressão modificadora antes do imperativo, reforçando o quão absolutos eles precisam ser. Eu me refiro, é claro, como Paulo escreveu no texto original. Ou seja, os versículos que nós lemos, eles deveriam sempre ser lidos da seguinte maneira: sempre alegrem-se, continuamente orem, em tudo deem graças. Os modificadores estão sempre na frente, reforçando o que Paulo está querendo dizer aqui. E ele fecha no final do verso 18 com a razão pela qual devemos obedecer a esses imperativos. Qual a razão? Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Esta toda que eu acabei de mencionar é a vontade de Deus. Portanto, meus irmãos, hoje não estamos diante de dicas para uma vida melhor. Nós não estamos diante de sugestões para um crente, mas sim diante de ordens para uma vida mais obediente e que nos capacitaria a viver aquilo que o Senhor nos falou nos textos anteriores. Seguindo a nossa numeração, hoje nós vamos para o nosso 5º ponto. E ele diz o seguinte: a igreja madura mantém uma perspectiva alegre sobre a vida. A igreja madura mantém uma perspectiva alegre sobre a vida. O nosso texto inicial, do versículo 16, é o texto mais curto do Novo Testamento, na língua original. Porque quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, mas e Jesus chorou lá em João capítulo 11? E eu fui contar. Esse daqui tem 3 letras a mais. E é realmente o versículo mais curto de toda a Escritura. Mas necessariamente, meus irmãos, esta palavra que ele coloca aqui, essa exortação, ela pode parecer comum. Na verdade, ela pode parecer algo que até, que até não necessariamente é algo cristão. Qualquer pessoa pode usar a palavra alegria. Pode, inclusive, adicionar a palavra sempre. Não precisa ser cristão para fazer isso. Nos dias atuais, os gurus e os coaches, podem criar cursos. Por exemplo, como viver sempre a alegria desejada a cada dia. E eles venderiam milhões e milhões e milhões. Porque esta não é não é uma palavra exclusiva do cristianismo. E eles fariam esses cursos, eles venderiam milhões por uma simples razão. A alegria não é algo comum e não é algo banal. Muito pelo contrário, é um desejo de consumo de muita gente. E é um desejo de consumo mais comum até do que os desejos de consumo materialistas que as pessoas têm. Eu explico. De fato, as pessoas querem mais dinheiro, melhores carros, casas maiores, cônjuges diferentes, ou querem que seu cônjuge seja diferente, mesmo que seja o mesmo cônjuge. Porém, as pessoas querem essas coisas, as pessoas desejam essas coisas porque acreditam que então serão mais alegres. E quando alguém oferece
um meio para alcançar isso, com certeza conseguiria alcançar um grande público. As pessoas querem ser alegres ou felizes, se você preferir. Na verdade, há pouca diferença entre felicidade e alegria na prática. Contudo, os tradutores da Bíblia, pelo menos na nossa versão que usamos na nossa igreja, a NVI, eles preferiram usar muito mais alegria do que felicidade. Na verdade, tem 70 vezes a palavra alegria no Novo Testamento e apenas 3 ou 4 vezes a palavra felicidade. Mas há pouca diferença, mas há um pouco de diferença. Eu acredito, meus irmãos, que felicidade parece ser algo causado por aquele momento, aquele acontecimento pontual, quando alcançamos alguma coisa, quando chegamos lá. É aquele momento que passa. É aquele momento de você descobrir a sua nota 10 na prova. É aquele momento de ganhar o campeonato. Mas daqui a alguns meses tem que disputar outro. Então a felicidade vai naquele momento e ela passa. Por outro lado, a alegria comunica mais um estado de espírito. Isso, as pessoas querem coisas que possam lhes dar esse estado de espírito. Contudo, irmãos, as pessoas estão enganadas e iludidas. E é aqui que o nosso texto entra. Porque o nosso texto define, biblicamente, o que é verdadeira felicidade, mesmo sendo tão pequeno assim. E apesar de a alegria poder ser usada, como eu disse, para vender um curso, como viver sempre a alegria desejada a cada dia, essa que temos aqui no nosso texto certamente é algo totalmente diferente. Eu creio que nós podemos entendê-la olhando o que mais a palavra de Deus traz, o que a gente podia chamar até de uma teologia bíblica da alegria. O que inclusive, principalmente o apóstolo Paulo traz, que é inclusive o autor, obviamente, do nosso texto do versículo 16. Vamos lá? Antes de mais nada, irmãos, precisamos deixar claro que Deus, o nosso Pai, deseja a nossa alegria. Ele não é um Deus desmancha prazeres. Ele não é um Deus que toda vez que você está feliz, alegre, Ele está lá para estragar o seu dia. Não, isso não é a pessoa do nosso Deus. Nosso Deus deseja a nossa alegria. Ele deseja que sejamos alegres, felizes. E mais ainda, o nosso Deus providenciou tudo o que precisamos para que sejamos alegres. Contudo, como a nossa natureza humana geralmente anda na contramão do que Deus espera de nós e deseja para nós, Paulo entende que é necessário um lembrete na forma do imperativo do nosso texto. Porque se é o que Deus deseja, se é o que Deus providencia, a lógica é que o trabalho já está feito. Mas a nossa natureza combate. A nossa natureza destrói as fontes de verdadeira alegria que o Senhor coloca na nossa vida. E aí, portanto, a necessidade desse lembrete. Alegrem-se sempre. E ele não faz isso só aqui não. Aos Filipenses, capítulo 3, versículo 1, ele escreveu: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Significa que ele tinha já tratado isso com os filipenses, mas ele está repetindo. E ele faz de novo, capítulo 4, versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. E nesses reforços, irmãos, em Filipenses, nós já podemos aprender algumas coisas. Olha só, primeiro, está comprovado que precisamos ser lembrados de coisas virtuosas. E a alegria está entre essas coisas virtuosas. Porque nós somos propensos, irmãos, ao contrário. Nós somos propensos às atitudes opostas, isto é, às atitudes viciosas pelo pecado. Por exemplo, desânimo, preocupação, tristeza, medo. Quanto a essas, nós inclusive nem precisamos ser lembrados. Elas vêm, digamos, naturalmente, por assim dizer. A nossa natureza, depravada pela queda no pecado, nos arrasta e nos atrai nessa direção. Porém, nós precisamos ser lembrados. Alegre-se, para que voltemos àquilo que é o verdadeiro desejo, plano, propósito de Deus para nossas vidas. Outra coisa que aprendemos nos lembretes de Paulo aos Filipenses, em segundo lugar, é a diferenciação desta alegria sobre a qual precisamos ser lembrados, é que ela não reside em nós, nem nas coisas que temos, nem nas pessoas,
nas nossas vidas. Vou repetir porque isso é muito importante. Alegria não reside em nós, nem nas coisas que temos, nem nas pessoas que participam da nossa vida. Especialmente essa terceira categoria é algo que geralmente nós transformamos em ídolos e como o motivo da nossa alegria ou da falta dela. Ah, se o meu marido me tratasse melhor, eu seria uma pessoa alegre, seria uma pessoa feliz. Ah, se a minha esposa fosse mais amorosa. Ah, se meus pais me compreendessem. Ah, se isso, se aquilo. Se o meu pastor, se a minha... As pessoas são a culpa, ou os culpados, de eu não ser alegre, de eu não experimentar alegria, de eu não ser feliz. Isso é uma falácia, irmãos. Isso é uma mentira. E é algo que a carne propõe para nós. Porque, repare, há sim motivos de alegria nessas coisas. Porém, hoje, se a minha alegria está em mim, hoje eu estou alegre comigo e amanhã eu estou furioso comigo mesmo. Hoje eu estou feliz com as coisas que eu tenho, mas amanhã eu estou chateado porque eu quero outras. Hoje eu estou feliz, alegre na companhia das pessoas que amo e amanhã eu estou em conflito com as mesmas pessoas. Ou seja, a alegria firmada no passageiro e no temporário segue na mesma natureza passageira e temporária. E então o texto nos traz a alternativa enviada dos altos céus. Alegre-se sempre no Senhor. Irmãos, eu não estou exagerando um ponto aqui para forçar o texto. Paulo coloca claramente que esta alegria é no âmbito sobrenatural, espiritual. Porque este é o âmbito que não muda, que não tem variação, que não decepciona, que não me desagrada. Esse é o âmbito que não muda e que não enguiça, que não é ofuscado por um modelo melhor, que não me abandona, que não me distrata, que não me maltrata, que não falha. Ele é bastante, ele é constante, ele é suficiente. Toda vez, meus irmãos, que a nossa alegria está em xeque, provavelmente ela está sendo colocada no lugar ou na pessoa errada. Mas será que essa perspectiva de Paulo de alegrar-se no Senhor funciona na vida real? Com problemas reais? Com situações reais? Será que isso modifica o meu dia a dia? Vamos ver. Na mesma carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, nos versículos 12 e 13, olha a situação que ele estava vivendo. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. O que aconteceu com ele? Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Quando nós passamos por esta mesma carta, há 5, 6 anos atrás, nem lembro bem, nós destacamos o tempo todo, meus irmãos, que esta é uma carta da prisão. E na carta da prisão, Paulo diz, alegrem-se sempre no Senhor. Uma coisa, meus irmãos, é alguém me escrever isso do alto de uma cobertura, com piscina e quadro de tênis. Uma coisa é uma pessoa me dizer, rapaz, seja uma pessoa positiva, seja uma pessoa alegre, enquanto está vestindo marcas caras, um carro caro e mora numa mansão. Quem está me escrevendo isso? É um homem que as pessoas podem virar para ele dizendo assim, Paulo, como é que você está alegre se você está preso? Como que você está alegre se você está sem a sua liberdade? O que mostra, meus irmãos, que essa alegria no Senhor realmente funciona. Porque ele está preso no nosso texto que acabamos de ler e 1, 2 páginas depois, ele está exortando os irmãos a serem alegres também. Então eu creio que realmente a receita funciona. Continuando falando do próprio apóstolo Paulo, é importante a gente destacar, meus irmãos, que ele não era um otimista cego, sabe? Que não sabia das lutas e sofrimentos da vida. Ao que acabamos de ver no texto de Filipenses, ele não é assim. Ele estava passando por essas lutas. Ao relatar a realidade do seu ministério aos coríntios, ele destaca que viviam em circunstâncias difíceis. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, ele diz, entristecidos
mas sempre alegres. Olha aí, como pode ser? É porque na nossa mente, meus irmãos, preste atenção, é como se ele estivesse falando assim, molhados, mas sempre secos. Não, não dá. Ou você está molhado ou está seco. É verdade, existem opostos que são absolutos. Ou está molhado ou está seco, ou está grávido ou não está. Mas neste caso, meus irmãos, as circunstâncias na vida de Paulo, as coisas que aconteciam, tentavam entristecê-lo. Por isso que ele está dizendo, estão tentando me entristecer. Como diz o texto, mas sempre alegres. Como pode isso? E de novo, meus irmãos, a resposta é porque esta alegria está no Senhor. O Senhor é a resposta. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 8, versículo 18, escreve o seguinte: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Ou seja, Paulo não era um cego otimista, mas sim um visionário realista. Ele enxergava que nada aqui pode se comparar com aquilo que nos aguarda. E detalhe, ele não está se referindo apenas às coisas boas, não. Quando ele diz, considero aqui os nossos sofrimentos, não pode se comparar, mas tem umas coisas muito boas que, olha, é quase o céu. Não. Aqui ele está se referindo, meus irmãos, a tudo. Bênçãos, tribulações, nada pode se comparar com aquilo que está guardado a nós. Essa perspectiva da eternidade, irmãos, muda a forma de nós encararmos os percalços, as tribulações, os problemas. E aí nós não caímos naquilo que eu acabei de mencionar: medo, ansiedade, preocupação. Porque a minha perspectiva, a minha visão é modificada. Igreja, eu quero dizer que eu estou pregando a vocês, mas estou pregando a mim. Porque isso é uma necessidade para todos nós. Quando nós, no momento missionário, ouvimos sobre novamente a igreja perseguida, eu me sinto envergonhado. Eu me sentiria envergonhado de sentar com o irmão André ou sentar com uma das pessoas que ele conheceu durante a sua vida e contar os meus problemas enormes que eu tenho. Fizeram um vídeo há um tempo atrás e pegaram uma comunidade muito pobre da África e gravaram essas pessoas dizendo o seguinte: estou muito aborrecido porque meu Wi-Fi não chega do outro lado da minha casa. Pense bem, um menino de short rasgado, sem camisa, descalço, todo sujo, mas muito alegre, muito sorridente, dizendo para a câmera: estou muito triste porque meu Wi-Fi não alcança toda a minha casa. Você sentiu É um problema de gente lá do primeiro mundo, de gente que tem tudo, mas está aborrecido porque o Wi-Fi não alcança a casa toda. Sendo dito para um menino que não sabe nem o que é o Wi-Fi. Noutra cena, alguém falava assim: estou muito chateado, porque eu fui na loja e não tinha a marca que eu sempre costumo comprar. Era uma menininha de uma camisa toda rasgada, uma sainha toda suja e uma boneca que não tinha cabeça. Esse é o contraste, meus irmãos, trazendo aqui para nós. Quando eu começo a ser abalado por esses enormes problemas que nós enfrentamos nesse Brasil livre, religiosamente falando, e nós somos abalados e desanimados e amedrontados, contudo, o que Paulo diz? Entristecidos. Mas ele diz, é possível viver sempre alegre. Ele continua, meus irmãos, mesmo aos Coríntios, ele diz, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 e 18. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos naquilo que se vê. Desculpe, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Se você tem prestado realmente atenção, meus irmãos, à nossa exposição aqui em 1 Tessalonicenses, você certamente percebe como que novamente a palavra de Deus está toda interligada, especialmente porque é o mesmo escritor.
A nossa esperança eterna é o alimento da nossa alegria enquanto estamos aqui na terra. E a sua origem está na obra do Espírito Santo em nós, porque inclusive a alegria está dentro da lista do fruto do Espírito. É o que podemos experimentar diariamente numa vida íntima com o Senhor, sendo renovado a cada momento, apesar das circunstâncias que podemos viver. Mas, se assim é, por que nem sempre vivemos esta alegria? Porque eu creio que você deve estar se perguntando. Você deve estar se questionando, pastor, mas, nossa, no papel está lindo. Parabéns pelo texto. Mas e aí? Porque quando a gente vai na prática, a teoria é outra. E a resposta, meus irmãos, é simples e curta. Porque tiramos o nosso coração das coisas eternas e colocamos nas coisas terrenas. Quando dependemos menos do Espírito de Deus e dependemos mais de nós mesmos. Então, nós nos colocamos vulneráveis àquilo que eu chamo de ladrões da alegria, que podem sim vir sobre a nossa vida. Aqueles que tentam romper a paz, a tranquilidade, a alegria que o Senhor tem determinado para nós. O comentarista chamado A.J. Mason escreveu em seu comentário sobre o nosso versículo 16 o seguinte, olha só. O cristão, abre aspas, o cristão que permanece na tristeza e na depressão realmente quebra um mandamento. Em uma direção ou outra, ele desconfia de Deus. Desconfia do seu poder, da sua providência ou do seu perdão. O que ele está querendo dizer aqui, meus irmãos? Em outras palavras, a tristeza faz parte da nossa vida, por causa do pecado, sem problema nenhum, mas não pode se constituir o lugar da nossa permanência, uma vez que nós já fomos resgatados deste mesmo pecado e nos tem dado Ele, o Senhor, uma perspectiva eterna. A alegria irá acontecer, mas sempre... A tristeza irá acontecer, desculpe, mas sempre estamos alegres. O problema irá surgir, mas nós temos uma maneira eterna de encarar isso. Dessa maneira, queridos, a igreja madura mantém essa perspectiva alegre sobre a vida, porque ela está debaixo da impressão e da ministração do Senhor, de que a nossa vida está prometida eternamente, e ela não é definida por coisas temporárias, coisas provisórias, coisas passageiras como as que temos aqui. Quer sejam em nós, no que temos, ou até mesmo nas pessoas da nossa vida. E aí o texto vai continuar, e Paulo vai continuar com os curtos conselhos. O segundo recurso, meus irmãos, e o nosso sexto ponto é o seguinte: a igreja madura mantém dependência constante pela oração. A igreja madura mantém dependência constante pela oração. O apóstolo Paulo, meus irmãos, e isso não era apenas ele, mas os demais apóstolos, e eu acredito, boa parte da igreja inicial, porque eram todos judeus, eles herdaram o hábito judaico da oração. Na verdade, eu diria uma cultura da oração. Fato é que quer seja por tradicionalismo religioso, ou, melhor sendo, por uma tradição piedosa, o judeu orava. Em Atos 3, por exemplo, nós lemos que Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. O texto diz que eram 3 da tarde, 15 horas. Além desse horário, os judeus costumavam orar às 9 da manhã e ao meio-dia. 3 horários marcados ao longo do dia. Talvez para competir, anos depois, quando surgiu, o islamismo colocou 5 vezes por dia, para serem melhores do que os judeus. Fato é, meus irmãos, que mesmo depois do estabelecimento da igreja, esses judeus mantêm o mesmo hábito da oração. Seguindo isso, outros eventos aconteceram aonde eles estavam sempre orando, até mesmo antes, quando estavam com o Senhor. Em Lucas capítulo 11,
eles inclusive pedem ao Senhor que os ensinasse a orar. E aí Jesus ensina aquele que ficou conhecido como o Pai Nosso, não é isso? E novamente em Atos, meus irmãos, nós encontramos várias vezes a igreja reunida em oração. Porque veja bem, meus irmãos, eles não tinham poder político, eles não tinham poder econômico, eles não tinham espadas ou outras armas que pudessem usar. E aí isso os levou a depender do poder espiritual através da oração. Alguém já disse, meus irmãos, que naquele encontro de Atos capítulo 3, de Pedro com o coxo, em que Pedro vira para o coxo e diz: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Alguém já disse, meus irmãos, que depois daquele tempo, cada vez mais a igreja foi se perdendo e hoje a igreja moderna não consegue repetir as mesmas palavras. Em troca disso, a igreja moderna diz: não temos nada espiritual para lhe oferecer, então tome um pouco de prata e ouro. Não literalmente prata ou ouro, mas temos oferecido muitas vezes recursos e entretenimento na igreja moderna porque falta poder espiritual. Falta dar resposta espiritual às necessidades das pessoas. Talvez você ache que essa colocação é um pouco exagerada. Ok, eu já ouvi isso tantas vezes, há tantas décadas, que nem lembro de quem. Mas, de fato, meus irmãos, essa pessoa está destacando algo que outro já disse. Nós somos uma geração que desaprendeu a orar. E eu quero puxar a fila. Nós somos uma geração onde a oração se transformou em um 190, ou 911 americano. Um cantor que eu gosto muito desde a minha adolescência, ele tem uma música, que eu vou resumir a letra, que diz mais ou menos o seguinte: eu acordo com minha agenda cheia, muito ocupado, já atrasado e correndo para o carro e gritando com as crianças e pedindo que entrem logo, mal me despedindo da esposa, até que a tragédia me encontra. O telefone toca e rapidamente eu sou levado aos meus joelhos. A letra é mais bonita do que eu estou falando, é claro. Mas Sid Kurt Chapman, nessa letra, meus irmãos, mostra uma verdade. A oração tem se transformado num recurso do desespero e não um hábito da comunhão. No nosso texto, nós podemos ter um entendimento errado daquilo que Paulo está falando sobre orar continuamente. Oração contínua, irmãos, não se trata de uma oração ininterrupta. Oração contínua significa uma ação a qual retornamos constantemente, sempre que possível, e que buscamos que aconteça novamente. Por isso que eu gosto de chamar de cultura de oração. Inclusive a palavra usada por Paulo aqui, meus irmãos, ela é usada por uma coisa engraçada porque eu estou passando por isso. É a palavra que era usada por uma tosse intermitente, que parava, mas que depois logo retornava. Como provavelmente ela vai voltar daqui a pouquinho. Voltou. O engraçado, meus irmãos, é que não há essa cultura de oração. Orar sem cessar é enxergar a oração como nosso primeiro recurso, diante dos desafios grandes e pequenos. Orar sem cessar é fazer do diálogo com o Senhor um hábito constante em meio às atividades diárias, inclusive levando cada aspecto das nossas vidas, cada aspecto dessas atividades diárias, a esta conversa constante com o Senhor. E aí quando eu escrevi isso, irmãos, eu não tenho como deixar de lembrar de um homem que eu já mencionei várias vezes, o irmão Lawrence, ou Lourenço, se você preferir a versão em português. Ele morava em um monastério, ele era um monge. E ele não era uma pessoa, ele não cantava no coral gregoriano, ele não ensinava teologia, o trabalho dele era limpeza. Ele passava pano nos corredores, ele cozinhava, ele lavava louça. Mas ele escreveu, meus irmãos, uma das obras mais admiráveis sobre oração, a prática da presença de Deus.
E nos poucos trechos, meus irmãos, que eu me lembro desse livro, ele trata como que a nossa vida precisa estar encharcada de Deus, tá? Tem que estar entranhado na nossa vida. O grande problema, irmãos, do evangelicalismo no mundo é que nós estamos indo no mesmo rumo que antes, muito antes, foi o catolicismo. Já é comum, por exemplo, nos Estados Unidos, pessoas que se identificam como batistas. Quando eu participo de uma pesquisa, eu pergunto quantas vezes você vai à igreja por ano? Páscoa e Natal. Está pior, inclusive, do que alguns católicos, que pelo menos vão ao domingo. Recentemente, o pastor Augusto Nicodemos publicou uma foto em uma igreja histórica, que tem lugar, se não me engano, para 2, 3 mil pessoas. Tinha 100 pessoas ali presentes. 100. Uma igreja que já teve no seu púlpito um dos maiores evangelistas do século XX. Século XIX, na verdade. Como chegamos ali, meus irmãos? Quando Deus é extraído da nossa vida. Quando ele se transforma em um apêndice. Eu gosto de comparar isso aí, meus irmãos, com aquele tio-avô que você visita no lar de idosos. Quando dá, quando lembra, quando quer. É como se nós viéssemos aqui a chamada casa do Senhor, não é, mas ok, vamos lá. Aí você vem visitar Deus. E acabou, a gente se despede, beijinho em cada face, vai para casa. E aí a gente volta para a nossa vida civil. E muito, meus irmãos, desculpe a expressão, a gente falava assim quando eu era criança, muito mal e porcamente, a gente volta a lembrar dele na hora da oração, da refeição. E às vezes nem isso. Ou quando a tragédia bate na nossa porta. Hoje eu encontrei um rapaz na fila da votação que morava na nossa casa há muitos anos atrás. Fiquei muito feliz, ele está já com aquela boina azul, que eu acredito que seja o pessoal que está em treinamento da PM, não é isso? Ele está encaminhado e tal, teve um tempo meio desorientado. E quando ele morava na nossa casa, meus irmãos, nosso filho caçula que está lá atrás, ele passou mal. A febre, demos um paracetamol, ele colocou tudo para fora, eu falei, eu vou comprar uma coisa mais forte. Foi eu sair e ele começou a convulsionar. Estava só a Leila e esse rapaz lá em casa. Ele apoiou, ajudou ali a acalmar a minha esposa, correu e chamou o vizinho, o Azaf também estava em casa, claro, chamou o vizinho e a vizinha correu para o materno infantil. Quando eu cheguei, eles já me apontaram, aconteceu isso, corre para lá. Óbvio que o Senhor foi bondoso, porque o fato é que ele está sentado lá atrás. Mas eu me lembro, meus irmãos, de... Não tanta coisa, mas... O Azaf ficou lá com o vizinho, enquanto que a vizinha, esse rapaz e a Leila foram para o hospital. E o rapaz ficou lá. Esse vizinho não é crente. São nossos vizinhos, inclusive, até hoje. E aí ele pegou o homem, isso, eu nem lembro quantos anos ele tinha, 6, 7, 8 anos, não lembro mais. Pegou o homem, colocou o homem de joelhos para orar junto pelo irmão que tinha ido para lá. E prometeu ao Senhor todos os seus brinquedos se seu irmão voltasse. Coisa de criança. Mas, meus irmãos, são essas demonstrações da nossa dependência que nos humilham, porque elas só aparecem quando a nossa casa está em chamas. Quando a gente está em situações onde a gente não sabe mais o que fazer. Quando esgotamos todos os recursos, quando batemos todas as portas, quando já fomos falar com o nosso amigo deputado, aí a gente lembra que temos acesso ao trono do rei.
perdemos o nosso tempo batendo na porta de gabinetes quando nós temos acesso à sala do trono. Orar sem cessar, então, meus irmãos, é fazer Deus presente o tempo todo na nossa vida. Paulo se preocupava em que as igrejas, agora com judeus e gentios, não deixassem essa cultura para trás. Aos romanos, ele disse: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Romanos 12:12. Novamente, ele está aqui usando o binômio alegria e oração no mesmo versículo. Já disse, a Bíblia toda amarrada. Aos Efésios, Paulo disse: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Efésios 6:18. Aos Colossenses, novamente, o binômio alegria e oração na forma de ação de graça, gratidão. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Colossenses 4:2. Todas essas recomendações, irmãos, são também para nós, individualmente, como igreja e como indivíduos. Em nossos dias, ou pelo menos mais próximos de nós, a igreja tem nos dado muitos e muitos exemplos de vida de oração, de homens que escreveram sobre isso. E eu acredito que aquele que mais se destaca é um homem chamado Edward McKendry Bounds, ou apenas E.M. Bounds. Olha o que escreveram sobre esse homem, a respeito do envolvimento dele com oração e de ensinar sobre oração. Olha só, Bounds não apenas orava bem para escrever bem sobre oração. Ele orou porque as necessidades do mundo estavam sobre ele. Ele orou por longos anos sobre assuntos que o cristão descontraído raramente pensa, e por pedidos que homens de menos pensamento e fé estão sempre prontos para chamar de impossíveis. De suas vigílias de oração solitárias, ano após ano, surgiram ensinamentos igualados por poucos homens na história cristã moderna. Ele escreveu transcendente sobre a oração, porque ele era, ele mesmo, transcendente em sua prática. Como a respiração uma realidade física para nós, a oração era uma realidade para Bounds. Ele tomou a ordem, orem continuamente, ou orai sem cessar, quase tão literalmente quanto a natureza toma a lei do sistema nervoso para controlar a nossa respiração. Que testemunho sobre esse homem. Quer ouvir um pouquinho dele? Eu separei 3 citações, irmãos, dele sobre oração. O objetivo da oração, abre aspas, o objetivo da oração é o ouvido de Deus. Um objetivo que só pode ser alcançado pela espera paciente e contínua nele, derramando nosso coração a Ele e permitindo que Ele fale conosco. Somente assim podemos esperar conhecê-lo. À medida que o conhecemos melhor, passaremos mais tempo em sua presença e acharemos essa presença um deleite constante e sempre crescente. Fecha aspas. Outra citação, abre aspas, o trabalho espiritual é um trabalho desgastante. E os homens detestam fazê-lo. Orar de verdade, custa um preço de atenção séria e de tempo que carne e sangue não gostam. Mas vamos para terminar. A palavra de Deus é o fulcro. Fulcro é a base de apoio de uma alavanca. A palavra de Deus é o fulcro sobre o qual a alavanca da oração é colocada e pela qual as coisas são poderosamente movidas. Irmãos, quando você lê Bounds, você percebe que ele não está falando apenas de um ensino, mas de algo que ele vivia. Mas ele não está sozinho, meus irmãos. Antes de pregar a sua famosa ou mais famosa mensagem, Pecadores nas mãos de um Deus irado, conta-se que Jonathan Edwards passou vários dias sozinho, isolado, em um bosque perto da sua casa, em oração. Isso não era um evento isolado. Edwards era tão dedicado à oração que é difícil encontrar uma rotina diária para ele que não fosse permeada
de momentos de oração. Ele e tantos outros também nos ensinaram sobre oração, e tal como você pode encontrar em toda a história da igreja. Quer ver um exemplo disso? Está no seu devocional. Tanto o volume 1, como o volume que vai sair para o próximo ano, ele é antecedido por um diário de oração. E nesse diário de oração, em cima e embaixo, você tem uma citação de homens da história a respeito da oração. Oração não é vencer a relutância de Deus, mas se apegar à sua boa vontade. Martim Lutero. Você pode fazer mais do que orar depois de orar, mas não pode fazer mais do que orar antes de orar. Ore frequentemente, pois a oração é um escudo para a alma, um sacrifício para Deus e um flagelo para Satanás. John Bunyan, autor de O Peregrino. Oswald Chambers. Lembra dele? Irmão André acabou de mencionar no vídeo aqui. A oração não nos habilita para um trabalho maior. A oração é o trabalho maior. Você tem em sua casa, você pode ler os restantes. O que eu quero destacar aqui, meus irmãos, é que ao longo da história, o apelo para que a igreja volte à oração tem sido constante. E Paulo está apenas aqui, iniciando isso no nosso texto. Então, esses e tantos outros testemunhos apenas reforçam o que Paulo, Pedro, a igreja primitiva já sabiam. A oração não é uma opção. Como diria Agostinho, a oração é a própria respiração da alma. E Jesus, é claro, nos foi o exemplo definitivo. Em diversas situações, ele buscava na oração o poder para resolver, decidir, suportar. Inclusive na sua última hora no Getsemane. Diante de tudo isso, meus irmãos, quais são as resoluções que eu preciso tomar? Esse é o tipo de coisa, queridos, que se torna uma perda da nossa noite. Se Joversi, se você não modificar algo na sua vida na área da oração. Não saia daqui com uma resolução absurda. Ah, pastor, a partir de hoje eu vou dar o dízimo do meu dia na oração. Vou orar 2h40. Não. Você não vai orar nem 24 minutos, quanto mais 2h40. Tome resoluções realistas. Mas tome-as. Analise de forma real, meu irmão, como tem sido sua comunhão diária com Deus. O seu devocional propriamente dito é aquela coisa arrastada, que tem sempre que ser lembrada pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu esposo, pela sua esposa. Ou é um tempo prazeroso, tanto na palavra como na conversa com o Senhor dela. Fato é, meus irmãos, que a igreja madura mantém dependência constante pela oração. Para terminarmos, irmãos, versículo 18. Diante de tudo isso, é possível que esse próximo e terceiro recurso seja, inclusive, alimentado pela oração. A igreja madura mantém uma atitude de total gratidão. A igreja madura mantém uma atitude de total gratidão. Nosso trecho termina no versículo 18 com um dos maiores desafios para o ser humano. Ser grato. Mas preste atenção, o desafio é ser grato, não importando o que aconteça. Este é o desafio. Enquanto os dois recursos anteriores lidaram com o tempo, né? Sempre, continuamente, esse terceiro recurso lida com as circunstâncias, com todas as circunstâncias. E você bem sabe, irmãos, nem sempre elas são bonitas, agradáveis, gostosas, felizes, boas. Veja bem, meus irmãos, que o problema de muita gente não é, inclusive, ser grato. Se alguém, por exemplo, vê que você está apenas com 2 ou 3 itens e deixa você passar na fila no supermercado, você com certeza fica grato. Poxa, muito obrigado. Gratidão. Se você é uma mulher e alguém no ônibus, na condução, lhe dá o lugar para sentar, ou você é um idoso, certamente a pessoa vai ser muito obrigado. Não é só porque é lei. Estou grato porque alguém está fazendo algo bom por mim.
Porém, meus irmãos, este não é o padrão que Paulo está tratando aqui. Não se trata definitivamente de uma gratidão ocasional ou uma gratidão condicional. Aqui nós estamos tratando de uma gratidão absoluta, total. Eis aqui o nosso problema. Eis aqui a nossa dificuldade. Eis aqui a nossa luta. Porém, não deveria ser assim. A palavra de Deus deixa claro para nós, meus irmãos, que nós temos já razões suficientes para encarar a vida com absoluta gratidão. Romanos capítulo 8, versículo 28, tão conhecido, é um texto que a gente gosta muito de ouvir. Vamos ouvir novamente. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. É meio grande, mas dá até para fazer camiseta porque é bonito. Eu gosto disso aqui. Deus age para o meu bem. Ah, me inscreva nisso aí. Eu quero isso para mim. Eu quero isso na minha vida. Deus age em tudo para o meu bem, irmãos, é música para os meus ouvidos. É colírio para os meus olhos. É vento fresco num dia de 35, 37 graus. Quem não quer isso na sua vida? Mas de propósito, irmãos, preste atenção. Deixamos de perceber que o texto diz que Deus, olha lá, age em todas as coisas para o bem. Nós não lemos assim. A gente lê. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem. A gente enfatiza o que a gente quer. E deixa de lado algo interessante. Porque o texto não diz, meus irmãos, que Deus age em todas as coisas boas para o nosso bem. E a diferença é significativa. Além disso, irmãos, preste atenção. O bem desse versículo, o bem proposto no texto, não é o nosso sucesso, o nosso conforto, a nossa saúde, a realização dos nossos sonhos. Não é nem mesmo uma vida cheia de alegrias circunstanciais. O bem que está aqui no texto, que Deus busca para nós em todas as coisas, boas ou más, visa a possibilidade da criação, da formação da pessoa de Cristo em nós. De onde você tirou isso, pastor? Do verso seguinte, olha o 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, meus irmãos, em meio a tudo isso, nós esquecemos que o próprio Senhor Jesus foi moldado, ele foi lapidado pelo sofrimento. Hebreus capítulo 5, versículo 8 diz, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Aí eu pergunto, meus irmãos, como seria diferente conosco? Se o Senhor Jesus aprendeu pelas suas lutas, como seria a ação, a estratégia de Deus diferente conosco? Então perceba, queridos, nós somos como um bloco de mármore. Você viu que o escultor, ele visualiza dentro daquele bloco de mármore uma estátua? E ele começa a esculpir, né? Ele pega o sisal e o martelo e ó. Já pensou se o mármore tivesse sensações nervosas? O tempo todo ele ficaria dizendo, ai, ui, devagar, tá doendo. Chega por hoje. A gente faz a perna amanhã porque eu não aguento mais. Porque esse é o nosso problema com as lapidações que Deus faz na nossa vida. Com aquilo que Deus quer trazer a pessoa de Cristo, desse mármore bruto que somos nós, para fora, nos esculpindo. Certamente, irmãos, estamos pensando em diversas circunstâncias que temos enfrentado e tentado conjugar com o nosso texto. Certamente estamos nos perguntando, como eu posso dar graças por isso que eu estou passando? Como eu posso dar graças por esse diagnóstico? Como eu posso dar graça por essa notícia que eu recebi do trabalho? Como eu posso dar graça por essa notícia da televisão? Como eu posso dar graça por essa pessoa que não me trata como deveria tratar? E é natural nós pensarmos assim. Contudo, a ordem de Paulo
de incluir em todas as circunstâncias. Coloca, meus irmãos, essa exortação, eleva essa exortação e coloca em um nível aonde eu não consigo alcançar. E não é para alcançarmos mesmo por nós mesmos. Nós precisamos da graça de Deus. Eu gosto muito, meus irmãos, quando a palavra de Deus trata nesses absolutos, onde ordena que nós possamos perdoar tudo, ser gratos em tudo, orar sem cessar. Quem consegue esse padrão? Não eu, não você. Precisamos da graça de Deus. Precisamos de poder espiritual. Só há como fazer isso, irmãos, pelo poder de Deus. Poder que também necessita de oração, para já fazer um gancho com o nosso versículo anterior. Então perceba, meus irmãos, Paulo está botando tudo nesse bolo, nessa receita, dizendo, olha, se você tirar um item, vai ser mais difícil fazer o resto. Vai ser mais difícil ser grato o tempo todo, ser alegre o tempo todo, se você não for um homem ou uma mulher de oração. Agora, se você também não for uma pessoa que busca ter uma perspectiva eterna, e aí a sua alegria vai ser formada e fundamentada, você perde a razão pela qual orar. Porque orar é tocar a eternidade. Está tudo amarrado para que a gente possa não deixar nada de fora. Mas nós precisamos também deixar, meus irmãos, que há muitas falsas gratidões que precisamos tomar cuidado. Não podemos deixar isso de fora. É claro que dar graças por circunstâncias difíceis e desafiadoras não significa que a gente tem que gostar delas ou encarar com um sorriso como João Bobo. Não é isso que o texto está dizendo. Mas também, meus irmãos, porque se nós fizéssemos isso, certamente seria algo falso, algo artificial. Mas também, meus irmãos, não significa apenas nos resignarmos. Fazer o quê? A vida é assim mesmo, então, graças a Deus, né? Não, não é isso não. De uma forma que já vimos, que é totalmente sobrenatural, a gratidão em todas as circunstâncias leva homens de Deus a cantar hinos de louvor à meia-noite, mesmo que eles estejam cantando dentro de uma prisão em Filipos. É o que nós vemos Paulo e Silas fazendo em Atos capítulo 16, não é verdade? Presos, injustiçados, açoitados, meia-noite, Paulo e Silas cantam louvores a Deus. Aliás, se você lembra bem dos versículos que vem logo depois, eles retratam Paulo e Silas chegando em Tessalônica, capítulo 17. Os tessalonicenses, irmãos, não receberam esses homens de Deus cheios de amargura e murmuração. Eles não chegaram em Tessalônica se lamentando e se vitimizando. Você não sabe o que aconteceu com a gente lá em Filipos. Eles receberam Paulo, Silas, inclusive também Timóteo, cheios de disposição em servir a Deus. Eles se alegraram e louvaram a Deus naquela prisão. E como resultado, Deus agiu para o bem. Naquela prisão, meus irmãos, depois de que o terremoto abalou tudo, o carcereiro disse, como eu serei salvo? Paulo e Silas responderam, creia no Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus, e serão salvos, você e os da sua casa. Diz o texto que pregaram a palavra de Deus e ele e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Tudo está lá em Atos 16, irmãos. Essas são as pessoas que chegam depois em Tessalônica, compreendendo. E veja bem, meus irmãos, eu tenho absoluta certeza de que se alguém chegasse para o apóstolo Paulo e oferecesse, Paulo, eu vou voltar no tempo e evitar que você passe por tudo isso. Não vai ter açoites, não vai ter prisão, nada. Mas também você não vai ter oportunidade de pregar ao carcereiro e à sua família, e eles não vão se converter.
Eu tenho absoluta certeza, irmãos, que se alguém oferecesse isso a Paulo, não só ele responderia de forma alguma, como eu acho, inclusive, que ele ficaria um pouco insultado. Ficaria um pouco ofendido, chateado. Sabe por que eu sei disso, irmãos? Porque anos depois, Paulo recebe um aviso profético do que iria acontecer. Ninguém precisava voltar no tempo para fazer uma oferta para ele. Ágabo diz para ele: vão prender o dono deste cinto em Jerusalém e vão levá-lo para ser morto. Começaram a pedir a Paulo que ele não fosse a Jerusalém. E aí em Atos 21:13, você encontra o seguinte: por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Se você soubesse, irmãos, que o seu sofrimento não é à toa e que Deus estaria agindo para algo do bem à sua frente, você ainda o aceitaria? Ainda o abraçaria? Pois saiba, irmãos, que nós não precisamos que o Senhor venha nos informar, porque Ele já nos informou em todos os textos que nós vimos hoje. O nosso sofrimento não é à toa. Portanto, eu posso em tudo ser grato, porque Deus está no controle de todas as coisas. Cerca de 40 anos atrás, mais ou menos, eu não tenho a data exata, pastor Bill Moore, que alguns aqui já conheceram pessoalmente, chegou ao campo missionário na floresta amazônica. Alguns conhecem essa história. Em pouco tempo lá, a tragédia bateu a porta. A sua filhinha, que hoje seria uma mulher já de meia idade, provavelmente da minha idade, foi picada de uma cobra e morreu. Não havia tempo para socorrê-la. No interior da floresta amazônica não havia como chamar pelo rádio, não havia socorro. Eles improvisaram um culto fúnebre para enterrá-la e diante daquela tribo ele pregou o evangelho. O tempo passou. Alguns anos atrás, 5, 6, 7 anos atrás, ele estava em Manaus. Hoje ele é um homem idoso, 80 e tantos anos de vida, de idade. Ele estava em Manaus, um indígena se aproximou dele, perguntou se ele se lembrava de si. O pastor Bilmu falou: desculpe, eu não lembro quem você é. Eu falei: eu era um garoto na tribo que o senhor foi trabalhar lá no meio da floresta amazônica. Eu estava presente no culto que o senhor pregou no enterro da sua filha. Naquele dia, eu vi o testemunho seu e da sua esposa e eu falei assim: eu quero esse Jesus na minha vida. E hoje, eu estou aqui porque eu sou um pastor e eu continuo fazendo um trabalho que o senhor começou há 40 anos atrás. Eu tenho absoluta certeza, irmãos, que se eu perguntar ao Bill, se pudesse voltar no tempo, sua filha está aqui até hoje, uma mulher adulta, provavelmente já mãe, esposa, mas este homem não tivesse convertido, você aceitaria a minha oferta? Do pouco que eu conheço do querido irmão Bill Moore, ele diria: de jeito nenhum. Deus age em todas as coisas para o bem. E é por isso, irmãos, que nós podemos, como uma igreja madura, buscar ser sempre gratos, não importa o que aconteça. Inclusive nas lutas, inclusive nas dificuldades. Por isso o Senhor nos capacita quando nós temos uma perspectiva alegre diante da vida. Uma perspectiva, irmãos, que precisa ser sustentada pela constante oração, que precisa ser fortalecida por um coração realmente grato, livre de murmuração, de amargura. Sabendo, meus irmãos, que a vontade de Deus é sempre o melhor lugar para as nossas vidas. Que o Senhor possa nos ajudar, irmãos, a assim vivermos para a sua honra e para a sua glória. 3 versículos pequenos, tanta coisa para nós pensarmos esta semana. Tanta coisa, irmãos, para nós avaliarmos a nossa vida. Vamos orar. Senhor Deus, nós clamamos por misericórdia e graça para podermos encarar a realidade da nossa vida espiritual e o quanto precisamos, ó Deus, de Ti. Como precisamos, ó Deus, sair
dessas relações materiais, temporárias, provisórias, e focarmos no eterno, no permanente. Ajuda-nos, ó Deus, porque só então a nossa vida será realmente uma vida de constante alegria, de gratidão por tudo e de uma oração que de fato nunca acaba, porque estamos sempre na Tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, torna isso realidade nas nossas vidas. Em o nome de Jesus. Amém e amém.